Amém. Apocalipse capítulo 22, versículo 16 e 17. Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Senhor, nós sempre precisamos de Ti, para que nada consiga afetar nosso lado espiritual, aquilo que é precioso, para que o povo seja abençoado através da palavra. Entra em cena e ajuda-nos a ajudar os Teus filhos. Carecemos de Ti, e o único lugar que sabemos que podemos ser respondidos e alcançar a bênção é chegando ao trono da graça divina, onde o Senhor tem manifestado toda a palavra, toda a revelação para o seu povo nos dias finais, escondido dos olhos dos sábios e entendidos e revelado aos pequeninos. Fale conosco, é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode acessar. Temos falado muito sobre isto, mas eu quero comentar mais um pouquinho sobre o ministério da noiva antes do rapto. Para ter um ministério que dê para a noiva, que é a esposa de Cristo, prosseguir, nós temos que ver o ministério de Cristo há 2000 anos atrás. O que Cristo fez, a igreja prosseguiu, porque Ele era aquele que veio no Oriente. Então todo o seu trabalho teria que ter um povo, um ministério que levasse à frente. E ele teve o apostolado. E aqueles homens dirigidos por Deus puderam tomar aquela palavra e prosseguir com ela. Agora guarde bem que eles tinham em que basear-se. O demais era manifestado durante o ministério da igreja. Mas eles tinham em que basear-se, que eram os evangelhos. Porque ali os escribas, que escreveram o que viram, como Mateus, Marcos, Lucas e João.
e Mateus representando o leão, Marcos o boi, Lucas o homem e João a águia, que é o capítulo 4 de Apocalipse. Mas já havia uma representação através dos próprios 4 evangelhos. Mas encontramos o livro de Atos dos Apóstolos, que o irmão Brana diz que são atos do Espírito Santo nos apóstolos. Para que a igreja levasse a cabo o ministério do Calvário, salvação, cura divina, ela tinha que ter aquele ministério do Espírito Santo nela. Se não tivesse o Espírito Santo entrado em cena para batizar a igreja, como que ela teria um ministério? Guarde isso, porque nós não podemos ter um ministério sem ter um batismo. Eles não puderam ter um ministério sem ter o batismo do Espírito Santo. E naqueles dias o batismo do Espírito Santo era em forma de línguas, alegria, o regozijo, lábios gaguejantes, porque era o início daquele ministério. E se você notar, não havia acontecido aquele ministério nos dias de Jesus. Foi nos dias da igreja que eles foram falar em línguas, que aquilo era novo. Aquilo era para cumprir Isaías capítulo 28, que Deus falaria com lábios gaguejantes ao povo. E ele falou, ele cumpriu. Joel capítulo 2, verso 28. Eram escrituras que estavam sendo cumpridas no ministério da igreja, que não tinha cumprido no ministério de Cristo. Amém. Creio que você mesmo pode formar a mensagem. Como eu vejo, você vê também. Era um ministério, ela tinha um ministério, era um ministério da hora. Qual o ministério da hora da igreja primitiva? Era o Calvário. Era o ministério da hora. Aí perguntaram para o irmão Brana, aqui, perguntas e respostas sobre os selos, pergunta 22ª, parágrafo 159. Terá a noiva de Cristo ministério antes do rapto? É de seguro. Isso é o que está sucedendo agora mesmo. A mensagem era perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, que estava entre o 6º selo e o 7º selo. À noite ele ia revelar o 7º selo. Mas o ministério é o ministério da hora. Qual o ministério da hora da igreja? Era o Calvário. Qual o ministério da hora agora do 7º anjo? É o ministério da hora, que a noiva, que é a esposa de Cristo, tem um ministério. É o ministério da hora. Mas qual? É o ministério da hora. É os 7 trovões. Os 7 selos revelados. Então os 7 trovões estavam sendo revelados dentro dos 7 selos. Os 7 trovões eram 7 vozes que não havia sido dada a conhecer às pessoas, mas nos dias da voz do 7º anjo, as 7 vozes se manifestariam em revelação para o povo. Então, aquilo tinha que ser revelado, mas tinha formado o ministério da hora. Você não pode levar o ministério se você não tem. Como pastorear se não tem ministério de pastor? Como evangelizar se não tem ministério de evangelista? Como ser um apóstolo se não tem o ministério do apóstolo? Que é o enviado. Aquele que é enviado de um lugar para o outro para levar a mensagem, como foi enviado Paulo a outras nações, por isso ele foi chamado apóstolo. Ele foi enviado. O mestre, como ser um mestre se ele não tem o que ensinar da hora?
Ele pode ser um mestre tendo que ensinar do Calvário, mas agora é mestre para a mensagem da hora. Ele tem que ser um mestre da mensagem dos 7 selos e dos 7 trovões. Ele não pode ser um apóstolo da primeira e segunda etapa, porque a primeira e segunda etapa não leva ninguém no arrebatamento. A primeira e segunda etapa prepara o povo para a terceira etapa, que é a mensagem que dá fé de rapto. Fé de rapto, diz o irmão Brana, no parágrafo 35 do primeiro selo, que está nos 7 trovões. Em perguntas e respostas número 4, parágrafo 78, ele diz que a fé, os 7 trovões foram revelados nos 7 selos. Então você já encontra o lugar, pelo menos você encontra onde foi, onde está aquela fé. Bom, os 7 trovões da fé de rapto, primeiro selo 35. Mas o que é os 7 trovões e onde eles estão? Aí, perguntas e respostas, número 4, parágrafo 78. Os 7 trovões foram revelados nos 7 selos. Ele diz, nos 7 selos foram revelados. Disso se tratavam os trovões. É a mensagem da hora. Essa é a mensagem da hora. Então tem que ter apóstolo da mensagem dos 7 trovões. Tem que ter pastores, evangelistas, mestres da mensagem dos 7 trovões, que é a mensagem da hora, o ministério da hora. Gente, o que adianta a gente ter um ministério que leva o povo a ser curado, abençoado, ter prosperidade natural, e esse povo vai para o inferno? O que adianta? Estamos falando de um ministério que é ministério de rapto, ministério de transladação. Ministério que o próprio Jesus falou sobre ele, que Paulo testificou sobre ele, que João viu tudo isso no Apocalipse e mostrou que teria alguém nesse tempo final que daria uma mensagem e esse alguém seria enviado por Jesus Cristo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Quer dizer, Jesus enviando um anjo. Qual anjo? Não é o 8º, é o 7º. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas nas igrejas. Isso é período gentil ainda. Igrejas é gentil. Quando fala com nação, é judeu. Mas testificar estas coisas às igrejas. Então, Jesus mandou um anjo, que este anjo, que é o 7º anjo, que nos dias da sua voz, os mistérios seriam revelados, que o mistério maior é Cristo. Cristo é o mistério de toda a Bíblia. E quando Cristo foi aberto, todos os mistérios menores foram abertos, porque estava dentro do mistério maior, que é Cristo. Cristo, o mistério de Deus. São Paulo disse, irmão Brana pregou, Cristo, mistério de Deus revelado. Amém. Então, eu estou batendo nisso porque nós estamos querendo ver o ministério do rapto. Há um ministério para o rapto, e é o ministério da hora. E esse ministério da hora é o ministério da noiva. Então não se confunda. A noiva tem que pegar o ministério, como a igreja primitiva também teve um ministério. O ministério da igreja primitiva foi pregar Jesus é Salvador, curador, Jesus batiza com o Espírito Santo, e eles foram batizados. Esse foi o ministério deles, o ministério da igreja primitiva. E nós temos pregado este ministério até agora, na abertura dos selos. Mas na abertura dos selos, vemos a mudança, o sistema de Deus. Aí houve a mudança, os 7 selos, aquele cordeiro que estava durante as eras no trono de misericórdia, ele saiu do trono de misericórdia e tomou o livro, que é a Bíblia Sagrada, que tinha o mistério selado dentro dela, com 7 selos, esse mistério estava selado, e esse cordeiro tomou este livro, e ao tomar o livro,
na 7ª era, ele converteu em leão e abriu o livro para a igreja. Abriu para o profeta e o profeta abriu para nós. Amém? Então, estamos falando de coisas conhecidas para nós, mas misteriosas para os outros. Então nós devemos lamber os beiços, como diz. É bom isso daqui. Para muita gente não tem valia. O que esse homem está falando, o que ele está pregando? Estou pregando o ministério do rapto. Quem entende é quem é do rapto. Não é para todo mundo. Os apóstolos pregaram a mensagem do dia, a mensagem do Calvário. Quem entendeu? Quem era do Calvário? Eu vim para o que era meu, ele disse, para o que era seus, e os seus não receberam. Era ele vindo. Então todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, ele veio outra vez. Gente, não estamos pregando um Cristo de 2 milênios. Estamos pregando um Cristo que o 7º anjo o tirou da história. Porque ele se tornou um Cristo histórico, que todo mundo aceita, todo mundo crê, todo mundo quer. Aí veio o 7º anjo, e é o anjo de Jesus Cristo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas nas igrejas. E nesta última era, este anjo está testificando estas coisas nas igrejas. Uma igreja ouve e não entende, a outra ouve e regozija. Por quê? Porque o ministério deste anjo é para dar fé de rapto. Não é para outra coisa. Olha, o ministério do 7º anjo é para dar fé de salvação. Não, fé de salvação foi o ministério de Calvário. O ministério do Calvário deu fé de salvação. Se você quer ser salvo, creia no Calvário. Depois que você crê no Calvário, então agora você está vivendo há 2000 anos do Calvário. Você quer a salvação? Crê naquele mesmo Cristo do Calvário que enviou o seu anjo depois do Calvário, 2000 anos. Ele enviou um anjo para testificar essas coisas nas igrejas, para que alguém pudesse aproveitar esse ministério. Oh, meus irmãos, se nós, todos pregadores, pudéssemos entender isso, como Paulo, como Pedro, vamos dizer, como aqueles discípulos que saíram do Calvário, que Paulo ainda não tinha entrado, mas aqueles discípulos que saíram ali do Calvário e foram para o aposento alto e ficaram ali até receber o poder para sair e testificar. E ser-me-eis testemunhas em toda a Judéia, Samaria e até aos confins do mundo. Ele disse isto, mas ficai em Jerusalém. Se o povo pudesse ficar nos 7 selos, se nós, os pastores, evangelistas, apóstolos, doutores, que são os mestres da mensagem, pudesse ficar nos 7 selos, nos 7 trovões, até eles ficaram 9 dias, mas não tinha completado ainda. Precisaram completar o 10º dia. Quando completou o 10º dia, completou 50. E completando 50, aí o Espírito Santo desceu. Nós precisávamos, como pregadores, primeiro ficar nos 7 selos, nos 7 trovões, até que fôssemos batizados com os 7 trovões, com os 7 selos revelados. Muitos de nós, pastores da mensagem, só cremos no profeta, mas nunca recebemos o batismo que o profeta recebeu. O profeta recebeu o batismo dos 7 trovões. E nós, os pregadores e membros, devemos também ficar parados ali até receber o batismo dos 7 trovões. Depois que recebe, que sai pregando. Se não recebeu, calai-vos. Fique calado, aquietai-vos. Mas ficai em Jerusalém. Lá era, ficai em Jerusalém. Aqui é, ficai nos 7 trovões, ficai nos 7 selos.
até que do alto sejais revestido do poder dos 7 trovões. Eu fui revestido do poder do Espírito Santo, eu falo em língua estranha, isso é para salvação. Agora para rapto é fé dos trovões. É diferente? É diferente. Irmão Branham diz que mudaria, e agora na 7ª era ele mudou. Não é que ele mudou, Jesus Cristo não é outro não, ele mudou o ministério. E agora a noiva tem que acompanhar esse ministério. A igreja teve o ministério do Calvário e desenrolou esse ministério por 2000 anos, ao ponto da igreja nos últimos dias ser tão autoritária como Laodiceia, que colocou Jesus, o dono da igreja, por lá de fora, o marido por lá de fora. Então ele não pode continuar sendo marido dela, assim como Assuero não pode continuar sendo marido de Vasti. Jesus teve que tomar nós, tirar nós de Laodiceia e tomar nós como Assuero tomou Esther no lugar da Vasti ou da Vasti. Ele tinha que fazer isso, e ele fez isso agora. Cristo fez isso, porque eu, Jesus, enviei o meu anjo. Ele não é o anjo da católica, ele não é o anjo da presbiteriana, ele não é o anjo da Assembleia de Deus, ele não é o anjo das denominações, ele é o anjo de Jesus Cristo. Você procura William Branham, ele é anjo para quem aí fora? Ele é anjo de Jesus Cristo. Isso daqui não é o 8º não, esse é o anjo que testifica para as igrejas. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas às igrejas, para mostrar para elas o ministério que a minha noiva tem que ter para ir no arrebatamento. É isso que ele está dizendo. E esse anjo veio e revelou os selos. E perguntaram para esse anjo: a noiva tem um ministério? De sim, é o ministério da hora. E ele ainda diz aqui: esse é o que está sucedendo agora. Agora o que era, gente? Agora. Eles pegam agora e jogam para o outro lado. É agora, agora. No tempo que o irmão Branham estava pregando, era dentro dos 7 selos. Agora. Era a revelação. Isso aqui foi tão profundo, isso desce na gente, mas tão gostoso. Porque tem um lugar de descer. Não foi depois dos selos, nem antes dos selos. Foi dentro dos selos. Esse é o ministério da noiva, dentro dos trovões. É o ministério da hora. Não importa o que os outros dizem. Você tem um ministério. Você não tem que seguir ninguém. Você tem um anjo que te mostrou esse ministério. Por isso, depois que você recebeu este anjo, aí o Espírito, diz o profeta, que é o Espírito, o profeta e a noiva dizem: vem. Porque se você prega essa mensagem dos 7 trovões aqui revelado, e que o Cordeiro, para revelar os 7 selos, teve que tomar um livro, que esse livro aqui era selado com 7 selos e ninguém podia nem olhar para ele. Mas quando venceu a era da graça, quando venceu a intercessão, o Cordeiro saiu do lugar da intercessão, tomou o livro, que é a palavra de Deus, que estava selada e ninguém podia nem olhar para ela. No capítulo 5, esse mesmo Cordeiro saiu, tomou o livro, e logo ele me aparece no capítulo 10, não como Cordeiro outra vez. Depois que ele tomou o livro, que ninguém podia nem olhar para ele, ele me aparece no capítulo 10 e diz que é leão, bradou como leão. E em outras palavras, eu não vim agora para morrer outra vez, não. Vocês podem matar o que vocês quiserem, mas a minha palavra vai permanecer viva no coração dos meus. Mesmo sendo a segunda crucificação. Se na primeira crucificação os judeus crucificaram, os romanos crucificaram a Jesus, e nós fomos beneficiados com aquela crucificação, nós fomos beneficiados. Vocês têm que saber que na segunda crucificação, quando os pentecostais crucificaram esta mensagem, e o povo de dentro da mensagem, na primeira e segunda etapa, crucificam a revelação dos 7 selos e dos 7 trovões, dizendo ao povo: não escuta pregador que prega sobre isso. Eles estão crucificando os 7 selos, os 7 trovões. A igreja eleita é beneficiada com aquilo que os outros estão crucificando. Nós fomos beneficiados com o Calvário. Os judeus não, mas nós fomos beneficiados com o Calvário. E agora, os eleitos de hoje, eles são beneficiados com o
7 selos revelados. Está aberto? Está revelado? Está. Se no Calvário ele diz, está consumado, estava consumado tudo. Você diz, agora para eu para o céu eu tenho que dar esmola. Não, você vai sem dar esmola. Você dá esmola, não para ir para o céu. Você dá esmola para os outros, você faz o bem para os outros, porque você já pertence ao céu. Não para ir para o céu. A mesma coisa é agora, porque tudo está consumado. Nos dias da voz do 7º anjo, ele consumaria o mistério de Deus. Foi consumado. Como no Calvário foi consumado cura, salvação e tudo que você precisa, aqui, quando Cristo veio pela segunda vez e desceu do céu no Monte Pôr do Sol, ele esteve ali, sobre o Monte Pôr do Sol, naquela coluna de nuvem, aquela pirâmide de anjos que veio da eternidade. Ele estava mostrando para nós esse ministério, que ele chegou ao ponto de pegar o 7º anjo. Hoje não tem mais nenhum homem que foi lá. Existia e existe muitos Jesus, mas só tem um Cristo. Existe muitos William, mas só tem um que recebeu a revelação dos 7 trovões. Mas existe muitos William. Por todo lado você vai encontrar William, como você encontra Jesus por todo lado. E tem Jesus que a mãe diz, esse Jesus parece o capeta. Porque não é o Senhor Jesus Cristo. E tem muitos William por aí, mas que não tem nada a ver com a revelação dos trovões, não tem nada a ver com a revelação dos selos, porque Deus manifestou esta revelação ao seu anjo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Ele não foi enviado pela política, ele não foi enviado nem adotado pelas denominações. Ele é um anjo enviado por Jesus Cristo, sem coligação denominacional, com quem quer que seja, interdenominacional, esse anjo. E se você quiser recebê-lo, saia de toda denominação. Porque ele não é o anjo de uma igreja, ele é anjo de Jesus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Eu quero bater bem nisso, porque, olha, o eleito não vai ser enganado. Havia muitos Jesuses, mas só tem um que é o Cristo, quer dizer, o ungido. Há muitos William, mas só tem um que é ungido como Messias nesse tempo final, o William Branham. Há muitos William, mas um foi ungido pelo Espírito Santo para manifestar a mensagem dos 7 trovões, William Marion Branham. Agora, me mostre diferente dentro da Bíblia e dentro da mensagem. Um pentecostal diz, não está nem dentro da Bíblia. Diz, por certo, está o batismo em nome de Jesus Cristo. Você não enxergou? Vai enxergar o William Branham dentro da Bíblia? Nunca, seu cego. Não vai enxergar porque Laodiceia é cega, nua, infeliz e não sabe. Apocalipse 3:17 para você. Não toma conhecimento daquilo. Não consegue ver. Agora, quando Jesus envia, é porque tem um ministério. Se a igreja do Calvário teve o Pentecostes, a igreja que foi manifestada nos 7 trovões, no Monte Pôr do Sol, tem agora esse ministério dos 7 trovões para levar para povos, reis, nações e línguas. Este é o ministério da hora, Apocalipse 10:8-11. Mas antes de profetizar a reis, povos, nações e língua, você tem que saber que precisa comer o livrinho. Não tem jeito de você ter um ministério sem comer o livro que foi revelado. E o livro foi revelado, você tem que comer esse livro para depois profetizar outra vez. Por quê? Porque uma vez já foi profetizado por William Branham, uma vez já foi profetizado pelo anjo de Jesus. E agora tem que ser profetizado pela esposa de Cristo. Porque assim como o irmão Branham recebeu a unção messiânica sobre ele, a igreja também recebe a unção messiânica sobre ela. Assim como Jesus Cristo era o Messias e Jesus, o homem, recebeu a unção messiânica sobre ele, a igreja recebeu aquela mesma unção no Pentecostes. Agora, como William Branham recebeu esta unção do Messias dos últimos dias, porque ele veio
lá no amanhecer em Jerusalém, mas no entardecer foi nos Estados Unidos, foi no oeste. É aqui que ele tinha que vir, porque Zacarias 14, 6 e 7 já estava revelando para nós: no entardecer haverá luz. Luz no entardecer é luz na América, luz no oeste da América. E essa luz já veio. Nós estamos agora, como a esposa de Cristo, vivendo daquela luz, como Israel, a igreja melhor, pegou a luz do Calvário e semeou para as nações. Agora, a igreja de Cristo toma a luz também do Monte Pôr do Sol, a revelação que veio ali, que ali veio uma comissão de 7 anjos com a mensagem da eternidade para comissionar William Branham. E quando ele saiu daquele monte, perguntaram para ele: o que você vai fazer? Disse: vou agora pregar a revelação dos 7 selos. Ele sabia o que ia fazer, porque foi uma comissão que ele recebeu naquele monte, e nós temos que ser comissionados. Por isso, o pastor que não é comissionado para pregar 7 selos e 7 trovões, não adianta temar, não adianta, e não adianta falar contra, porque ele tem que receber a mesma unção. Eu conclamo aos meus irmãos, aos pastores, colegas, evangelistas, apóstolos, mestres, vamos ficar nos 7 trovões até que sejamos revestidos com o poder que ele revestiu William Branham, para podermos não sair, ir só naquela nuvem como foi William Branham, que ele foi arrebatado na nuvem ali no Monte Pôr do Sol. Nós não vamos ser arrebatados somente ali. Ali estava mostrando a adoção do anjo que Jesus havia escolhido para poder testificar essas coisas às igrejas. Ele pegou o seu anjo e o adotou lá em cima, tudo de branco lá em cima, uma nuvem que os Estados Unidos fotografou, mas uma nuvem misteriosa para eles, mas não para nós. Misteriosa para eles. O Monte da Transfiguração era um mistério para todos, não para Pedro, Tiago e João. Eles receberam a luz daquilo. Eles receberam. Assim também vocês têm que perceber que Deus tem descido com esta mesma luz. Onde tiver um pastor, um evangelista, um apóstolo, um mestre, que seja dos 7 selos, dos 7 trovões, eles terão que pregar isso. O ministério da hora é o ministério que estamos vivendo agora, dos 7 selos abertos, que o Cordeiro não está mais no trono, que ele já cumpriu Timóteo 2,5, um mediador entre Deus e os homens. Ele já cumpriu, ele já saiu da mediação, ele já tomou o livro e converteu em leão. Está aí na Bíblia, no capítulo 5 de Apocalipse, e logo no capítulo 10 de Apocalipse, quando ele toma o livro e converte em leão. Está na Bíblia, está na mensagem do profeta, quando ele tomou o livro e converteu em leão, o intervalo 105. Eu me esqueço agora da nova mensagem, a nova tradução da brecha também, que mudou os parágrafos, mas está ali também, onde as pessoas devem examinar e ver. Foi o profeta quem disse: você não tem esse batismo se você não ficar em 7 selos, em 7 trovões. Assim como ninguém pôde alcançar o batismo com o Espírito Santo sem estar no lugar que Jesus mandou eles ficar. Ficai em Jerusalém. E eles foram para lá, ficaram 9 dias sem nenhum barulho, todo mundo calmo, todo mundo na expectativa. O que vocês estão fazendo? Estamos esperando o Espírito Santo. No 10º dia, que completou 50, porque 40 Jesus ficou na terra após a ressurreição, e depois que ele foi assunto ao céu, ele esperou mais 10 dias para completar 50, que quer dizer Pentecostes, e a descida do Espírito Santo veio, porque Pentecoste é 50 e não 49. 49 seria o Espírito Santo descendo no sabatista, mas Deus já mostrou que o sábado ele já tinha cumprido, e agora ele tinha começado na eternidade, porque o primeiro dia é um nome romano, domingo, mas ele chama primeiro dia, que é eterno. Quando você chega ali,
É como um círculo, você vai ao oitavo, ele é eterno outra vez. Você chegou ali, ele é o primeiro outra vez. Saiu do sétimo, você chega ao primeiro outra vez. É isso que tem acontecido na nossa era. Nós temos saído da sétima era e temos entrado no Espírito Santo, onde é a eternidade. Irmão Brana diz que o Espírito Santo é como um círculo, é a eternidade. Quando você é batizado com o Espírito Santo, ele diz no futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, ele diz, você já está na eternidade. Eu não tenho tempo mais. Simplesmente eu senti de falar isso para vocês, que aquele mesmo ministério do Calvário foi semeado no Pentecoste pelo batismo do Espírito Santo. E o mesmo ministério dos 7 selos, dos 7 trovões que o irmão Brana revelou em 1963, agora é o ministério da noiva, que ela tem que ir até o rapto. Porque é assim, diz o Senhor, que a fé para o rapto está nos trovões. Em 62, ele diz, a fé para o rapto está nas mensagens, porque ainda não tinha sido revelado os selos. Mas em 63, ele posicionou, a fé para o rapto está nos trovões. Primeiro selo, 35. Então nós estamos aqui, parados aqui, nos 7 trovões, revelado dentro dos 7 selos, comendo destas bênçãos divinas e sabendo que isso é a única coisa que nos dá fé para nos separar do mundo, para a mulher separar dessas roupas imundas, para o homem separar da mulherada, do pecado, do adultério, da mentira. Isso aqui é uma fé especial. Se você não alcançar esta fé, você vai ser engodado pelas mulheres, pelo dinheiro e pela fama. Mas se você alcançar esta fé, você vai superar tudo e não vai ser engodado nem pelas mulheres que são as igrejas, que é outra parte também representada aqui na mensagem. Que a mulher representa a igreja, e muitas das vezes o homem é engodado pela igreja, ele para no sistema e nunca sai de lá. E Deus saiu, o próprio Jesus saiu de Laodiceia e o povo não quer sair. O anjo de Apocalipse 10:7, ele já está fora de Laodiceia, porque ele teve que subir no capítulo 4, porque tinha saído de Laodiceia. Ele subiu para ver essas coisas que nós estamos vendo dos 7 trovões. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de ver, de crer nestas verdades. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja luz para cada irmão, para cada irmã, porque somente o Senhor pode derramar luz em nosso coração, em nossa vida, para prosseguirmos neste ministério, o ministério da hora, Pai. Como a igreja teve o ministério do Calvário, agora a noiva de Cristo no último dia tem o ministério dos 7 trovões, porque é o ministério do rapto. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. E em dor estás a desmaiar, tens em teu pobre ser 1000 dúvidas e pesar. Só Jesus poderá curar teu ser. Se hoje queres vir a Deus e nele crer, tudo é possível se podes crer. Tudo é possível se tu podes crer. Fé move com a mão de Deus, tem sua palavra viva. Tudo é possível se podes crer. Cristo Senhor Jesus te chama a gozar.
poderá curar teu ser. Se somente tu tens fé e nele crês, tudo é possível. Se podes crer, tudo é possível. Se tu podes crer, fé move com a mão de Deus, fé em sua palavra viva. Tudo é possível, se podes crer. Tudo é possível, se podes crer.